Pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade às aulas, hoje a gente vai falar sobre cetoacidose diabética e estado hiperglicêmico hiperosmolar. Eu vou tentar não me aprofundar de forma excessiva, né, mas passar aqui os principais conceitos e algumas novidades para vocês. Fazendo uma breve recapitulação histórica, né, os primeiros casos de forma assim que foram descritas de forma científica, bem organizada, foi por esse médico aqui em 1828, né, e só depois de 50 anos, Dr. Kussmaul fez a descrição daquele clássico padrão respiratório que acontecia nesses pacientes, que acontece nesses pacientes diabéticos e que na época precedia o momento das suas mortes, né? Era uma situação que basicamente cabia uma observação clínica e uma conduta ou outra, já que a insulina ainda não existia. Então esse aqui é o clássico padrão da respiração de Kussmaul, né? Rápida e profunda. Só em 1921 que finalmente a insulina foi descoberta por Banting, que é um canadense. Tá? Eles têm muito orgulho disso, então tem todo um museu lá no Toronto General Hospital e inclusive eles colocaram aqui a descoberta da insulina, aqui fazendo uma alusão à descoberta da insulina, na nota de 100 CAD deles. Né? Então, até então, 1921, essa circunstância, essa patologia, ela era relacionada a praticamente 100% de mortalidade. Né? Hoje em dia a gente sabe que a mortalidade está em menos de 100%, graças então à questão da invenção da insulina, que na época, na verdade, era um extrato de pâncreas. Começando aqui sobre alguns conceitos básicos, a gente pode classificar e dividir a descompensação diabética em quatro tipos. Atualmente, em quatro tipos. A crise hiperglicêmica simples, que na verdade vai ser aquela elevação grave da glicemia que não vai fechar o critério para cetoacidose diabética e estado hiperglicêmico hiperosmolar. Vale a pena citar que agora a gente deve levar em consideração um quarto subtipo, que seria uma CAD hiperosmolar. Então seria uma cetoacidose cuja osmolaridade fecha critério para estado hiperglicêmico hiperosmolar. Então seria, por exemplo, um paciente com acetoacidose que tem uma osmolaridade acima de 320, e esse é mais um espectro extremo de gravidade. Vale a pena aqui citar também a questão dos estereótipos, né? Então a cetoacidose ela é clássica, ela é típica de um paciente com diabetes tipo 1 e jovem. Né? E o estado hiperglicêmico hiperosmolar ele é classicamente encontrado no paciente mais idoso, policomórbido, com baixo acesso à água e com diabetes tipo 2. Né? Mas esses são apenas estereótipos, porque é possível que um octogenário desenvolva uma cetoacidose diabética por um DM tipo 1? Sim, é possível. Né? E da mesma forma, também é relatado o estado hiperglicêmico hiperosmolar em crianças jovens. Agora a gente vai abordar um pouquinho das bases teóricas. Então, em relação à patogênese, né, o que a gente tem aqui de importante? A concentração extracelular da glicose ela é regulada principalmente pelos seguintes hormônios. É a insulina toda poderosa contra vários outros. Né? Então, principalmente a insulina contra glucagon, catecolaminas, cortisol, GH e até mesmo o lactogênio placentário, no contexto da paciente gestante. Então, no momento da ingestão do alimento, a gente tem uma grande liberação de insulina pelas células beta-pancreáticas. Né? Então, chega a glicose ali via GLUT2. Essa glicose é metabolizada pela glicose 6-fosfato. Isso cai numa via, despolariza a célula via canais de potássio. A célula despolarizada permite a entrada de cálcio. Entrou cálcio, tem liberação, degranulação dos grânulos de insulina, certo? E aí a insulina vai ter os seus pluriefeitos, né? Então ela vai aumentar a captação de glicose no músculo e tecido adiposo. Lembrar, a insulina é um hormônio extremamente anabólico, então ela favorece a glicogênese, a proteogênese, a lipogênese, certo? E também vai, obviamente, aumentar a captação de glicose nos tecidos periféricos, agora via GLUT4. E, de quebra, ela também inibe, ela se contrapõe, portanto, reduzindo a glicogenólise, reduzindo a gliconeogênese e inibindo a lipólise. E a gente sabe também da importância da insulina na questão da homeostase do potássio, já que ela vai atuar diretamente na questão do balanceamento intra-extracelular do líquido leque, portanto, a sua dinâmica de shift.
O que acontece, né? Então, a patogênese da hiperglicemia e da cetoacidose está completamente relacionada ao fato de você ter pouca insulina. Portanto, a utilização da glicose nos tecidos periféricos está prejudicada, mais glicose. Além disso, você tem um aumento da gliconeogênese, porque o fígado ele vai interpretar, opa, não tem glicose, o que ele vai fazer? Vai estimular as suas vias catabólicas, causando então glicogenólise e aumento da gliconeogênese. E aí o que acontece? Você tem um processo de catabolismo exacerbado de lípides e dos estoques de glicogênio, etc. Então, a gente tem uma enzima que é muito importante, que é a LHS, que é a lipase hormônio sensível. E ela é inibida pela insulina. Quando você não tem insulina, ela se torna descontrolada. Então, esse aumento da lipólise, né, dos depósitos de gordura e o aumento da atividade da lipase hormônio sensível faz com que você tenha uma enxurrada, uma liberação de ácidos graxos e glicerol. E isso cai, então, nos hepatócitos, cai no fígado, encontrando um ambiente hormonal propício, ou seja, muito glucagon, baixa malonilcoenzima A, aumento da carnitina palmitiltransferase, esse ácido graxo livre é transformado em acetil-CoA, o acetil-CoA então cai nesta via metabólica, sofre beta-oxidação das mitocôndrias e segue 3 vias, tá? Que são os destinos. Pode entrar no ciclo de Krebs para formar então ATP, formar energia, né? Formação de ácidos graxos livres e entrar na via metabólica cetogênica, que é a formação do ácido acetoacético. Neste contexto hormonal aqui, a principal via que vai ser utilizada, a via final do acetil-CoA, vai ser para a formação de corpos cetônicos, sobretudo o corpo cetônico mãe, que é o ácido acetoacético. Esse outro conceito teórico interessante, como eu comentei, o corpo cetônico mãe é o ácido acetoacético e ele é transformado em ácido beta-hidroxibutírico, certo? E em acetona, que é um corpo cetônico volátil, que inclusive a gente vai usar como uma dica para poder detectar no hálito cetônico do paciente. O que acontece? Em diversos contextos, muitas vezes o ácido acetoacético ele é praticamente todo direcionado para a formação de ácido beta-hidroxibutírico. E um dos principais testes diagnósticos que a gente usa na prática é o que? É a fita de cetonas na urina, tá? A cetonúria. Ela usa um teste que é o teste do nitroprussiato, e como você está num contexto onde você tem pouco ácido acetocético, você pode então perder este diagnóstico. Por isso a importância cada vez maior da cetonemia, seja uma cetonemia via laboratorial ou até mesmo a cetonemia POC, muito bem indicada, e a gente evita então, portanto, de perder um diagnóstico. Agora eu vou comentar sobre a questão das bases clínicas, né? Essa figura aqui é para lembrar para vocês que o paciente muitas vezes ele vai estar numa situação de pólis, né? Então esse é um dos pontos centrais para você compreender a fisiopatologia. Então é um paciente que está com uma hiperglicemia importante, portanto ele entra em poliúria osmótica, ele fica depletado de volume, fica com polidípsia, poliúria, polifagia. E, portanto, diante de uma poliúria osmótica prolongada, ele fica depletado de eletrólitos. Então, esse é o grande racional. Então, veja, né, também lembrando aqui um pouco da questão dos estereótipos, né, então o paciente com cetoacidose diabética ele é um paciente que tem um quadro hiperagudo, muitas vezes jovem, então ele rapidamente fica muito sintomático e chega ao hospital em geral mais rápido. E a doença ela se desenvolve ao longo de horas, no máximo alguns poucos dias. Né? Diferente do estado hiperglicêmico hiperosmolar, que é aquele clássico que vai se desenvolver mais de forma insidiosa, lenta, no paciente policomórbido, idoso, com baixo acesso à água. Isso vai ocorrendo ao longo de dias a semanas. Mas ambos, muitas vezes, têm um período prodrômico, né, que pode ser de questão de horas a dias, com poliúria, polidípsia, polifagia e um mal-estar indefinido. Na cetoacidose diabética, a gente tem aquela clássica queixa de dor abdominal, náuseas e vômitos. Né? Na CAD, a gente sabe que essa dor abdominal está muito relacionada à questão de uma liberação de prostaglandinas vasoconstritoras. Né? São ambos os pacientes extremamente depletados de volume, desidratados, né? Muito por conta da poliúria osmótica. Então, existe um déficit de água corporal aí que fica em torno de 4 a 8 litros. Então, é um paciente que vai ser
apresentar com diminuição do turgor cutâneo, mucosas secas, jugular colabada, muitas vezes taquicárdico e hipotenso. Então, sinais clássicos do exame físico e também o bom ultrassom, POC. O POCUS pode te ajudar, você pode observar a variabilidade da via cava inferior, de repente pode observar um sinal de kissing walls, que são aquelas paredes do ventrículo que se beijam, né, os sinais de depressão volêmica. Os sintomas neurológicos, eles são basicamente atribuídos à questão da osmolaridade, sobretudo para a osmolaridade acima de 320, né, até aquele termo que a gente usava, o coma hiperosmolar, né. Não se usa mais a palavra coma muito para definir a doença, né? Um estado hiperglicêmico hiperosmolar é mais bem dito, mas os sintomas neurológicos classicamente estão associados nesses pacientes com osmolaridade muito alta. Na cetoacidose a gente tem a questão do hálito cetônico, que é um odor frutado, né? Que na verdade não deixa, é simplesmente acetona sendo exalada, semelhante à acetona, o odor é semelhante à acetona do removedor de esmalte que mulher usa, né? E a respiração de Kussmaul, cuidado para não confundir, então já teve relato de caso aí de paciente jovem chegando hiperventilando e a princípio diagnosticaram como se fosse uma simples ansiedade, deram diazepam, alta para casa, obviamente o paciente voltou muito pior, porque existe essa clássica respiração de Kussmaul, que é na verdade uma tentativa do organismo de hiperventilar, aumentar o volume minuto, né, e portanto exalar mais CO2 para compensar de forma respiratória essa acidose metabólica que está se desenvolvendo. Sobre a avaliação inicial, veja, este é um paciente crítico, portanto você vai seguir aquelas etapas clássicas, se não tiver responsivo, checar pulso, obviamente, seguir o ACLS, avaliar o ABC, Airway, Breathing, Circulation. Então, se o paciente estiver francamente rebaixado, sem proteger a via aérea, você vai entubar ele com um certo cuidado que eu vou comentar. Se tiver francamente hipotenso, você vai precisar pensar, focar primeiro nos sinais vitais dele, então fazer uma expansão volêmica agressiva, iniciar noradrenalina se necessário. Fica sempre atento para se você já não vai identificar de repente algum fator precipitante infeccioso, uma pneumonia, uma infecção de trato urinário, uma infecção de pele. No caso do estado hiperglicêmico, lembrar que AVC e infarto são desencadeantes também bastante relevantes. Já vai estar pensando na abordagem laboratorial, portanto, solicitação não só de uma glicemia capilar, mas principalmente de uma glicose sérica, ela é super relevante. A gente sabe que os nossos glicosímetros eles têm várias limitações e também interferentes. Eletrólitos, né, para que você possa já se adiantar, ter o potássio em mãos, porque vai ser uma etapa crucial para que você possa iniciar a sua insulina, a função renal do paciente, hemograma, né, a urina 1 para que você veja a cetonúria, né, a cetonemia se possível, o cálculo da osmolaridade, né, o cálculo do anion gap, tudo isso, então essa solicitação é essencial. A gente sabe que hoje em dia não é necessário que seja uma gaso arterial necessariamente, pode ser sim uma gasovenosa, tranquilamente. Né? A solicitação do eletrocardiograma, troponina no contexto adequado, sobretudo nos casos de estado hiperglicêmico. Raio-x de tórax, como screening infeccioso. A glicada, né, se você lembrar dela, muito bom, porque a gente sabe que na nossa realidade a glicada não sai super rápido. Então, e ela é importante? Sim, ela é importante para quem vai dar alta daqui a alguns dias. Esse paciente deve ir embora de alta, se tudo der certo, em 2, 3 dias, se possível. Então, você já pediu a glicada no tempo zero, vai orientar a alta do seu paciente daqui a 2, 3 dias, isso é super importante. Só lembrando que se você tiver que, por acaso, né, entubar esse paciente, muito cuidado. Porque ele tá em acidose grave e ele está mantendo um pH razoável, sei lá, 7,1 ou quem sabe até 7, devido a uma hiperventilação importante. Já são pacientes jovens que conseguem hiperventilar muito. O PCO2 cai lá para 16, para 14, enfim. Mas se você vai entubar, claro, vai fazer a sequência rápida, vai dar um sedativo, vai fazer um bloqueio neuromuscular, o pH vai despencar. Portanto, é uma situação que vale a pena você, antes da intubação, fazer bicarbonato em bolos rápido para angariar uma rápida reversão, pelo menos parcial, dessa acidose e, portanto, tornar a sua intubação mais segura. Sobre os precipitantes, né? Então a gente tem um estudo que é multicêntrico que engloba o Brasil e você vê que a má adesão ainda é um ponto muito importante. Né? Depois, infecções e o diabetes recém-diagnosticado. Do ponto de vista de infecção, trato urinário e pneumonia são os mais comuns. Lembrar das dicas do estado hiperglicêmico, que é um tipo de paciente que infarto e AVC
se torna muito relevante, né? E medicações também podem eventualmente estar incriminadas na descompensação. Então, beta-bloqueadores, diuréticos tiazídicos, alguns quimioterápicos e os antipsicóticos atípicos e corticoide super importante, né? Sobre os achados laboratoriais. Então, começando sobre a glicose sérica, eu vou passar um por um para poder tecer alguns comentários e orientar vocês, né? Claro, então a primeira medida, você vai fazer uma glicose capilar, é lógico, mas não vai esquecer de pedir a glicose sérica, até porque o glicosímetro às vezes tem um máximo de 500, de 600, a partir disso ele dá simplesmente HI. Então, no estado hiperglicêmico hiperosmolar, é obrigatório, por definição, que seja acima de 600 mg por decilitro. Na cetoacidose, o ponto de corte clássico que a ADA recomendava é de 250 mg. Isso já vem sendo discutido, esse ponto de corte para alguns guidelines reduziu já para 200 e provavelmente na atualização da ADA deve vir 100 ponto de corte por paciente que tem diabetes prévio, né? E para o que não tem ele vai jogar para 200. Por que isso? Existe aquele clássico conceito da cardioglicêmica. Então, apesar das definições usarem a glicemia, a gente sabe que existe esse fenômeno que antes era mais descrito em pacientes que estão já de jejum muito prolongado, né? Então uma ingestão muito precária de alimentos por muitas horas, ele pode então se apresentar com glicose mais baixa. Outro contexto, então o paciente passou no PS antes e deram um monte de insulina subcutânea de forma um pouco indiscriminada e depois percebeu-se que era cetoacidose e encaminhou para o serviço de referência e chega para você com a glicose já corrigida, mas com a acidose não, né? Então isso pode acontecer facilmente. O paciente gestante também está mais predisposto a esse fenômeno e realmente agora com a utilização quase que assim universal das glifosinas, isso vai se tornando mais frequente, já que essa medicação está incriminada sim em maior risco de cetoacidose euglicêmica, porque você tem a questão da glicosúria facilitada por essas medicações. Qual que é a diferença na sua conduta diante da cardioglicêmica? Simplesmente você já vai começar direto com o soro glico, né, adequado para o sódio e para o potássio, é lógico, né? Então você já inicia direto com soro glico, uma média aí de 200 ml hora. Pode ser glico a 5, pode ser glico a 10%, a depender da referência, a gente classicamente usa o de 5%. Sobre as cetonas. Então existem 3 grandes corpos cetônicos que são produzidos e acumulados na cetoacidose. A acidose, o ácido acetoacético, tá? Que a gente pode se referir ao próprio ânion, que é o acetoacetato, o ácido beta-hidroxibutírico, que a gente pode se referir como beta-hidroxibutirato, e a acetona, que é volátil. A cetonúria, a gente ainda usa muito cetonúria, mas ela não é mais um método de escolha, né? Então ela agora é dita como uma forma mais antiga de aferição dos corpos cetônicos na urina, porque ela utiliza vai detectar via teste do nitroprussiato. Então, se torna, é um teste, né, que vai se tornar, muda a cor, fica roxo, diante da presença do ácido acetoacético. Porém, existe aquela questão da transformação do ácido acetoacético em beta-hidroxibutirato, e que isso pode ser muito pronunciado e, portanto, você ter um falso negativo, né? Perder o diagnóstico, porque você não está enxergando de forma adequada o beta-hidroxibutirato com o teste do nitroprussiato. E também tem até causa de falso positivo com esse teste de cetonúria, que é a presença de radicais do grupo sulfidrila, que tem, por exemplo, em medicações como o captopril. E a cetonemia POC, que pode ser utilizada como esta aqui, ela está sendo cada vez mais bem vista e indicada pelos guidelines, então é a forma mais recomendada na atualidade. Você vai poder ver acetonas séricas, enxergando de fato o beta-hidroxibutirato, né, e determinando os seus níveis. Então isso é super importante, que a gente já tem até pontos de corte, tanto para determinar a gravidade como o próprio diagnóstico que eu vou citar com vocês. Então veja que o acompanhamento do beta-hidroxibutirato ele é muito interessante. Aqui, por exemplo, é uma orientação de bula, né? Para o paciente ter em casa a sua própria cetonemia POC, ele vai lá, a maquininha que faz a aferição da glicose é a mesma que faz, na mesma máquina você pode fazer as duas coisas, tá? Então ele até orienta aqui, ó, o paciente está lá na casa dele, de repente teve uma descompensação, está doente, está com um pico hiperglicêmico, ele quer aferir, você pode orientar o seu paciente, ó, deu menor que 0,6, fica tranquilo, probabilidade de cetoacidose muito baixa, está tudo bem.
Entre 0,6 e 1,5, opa, é melhor você entrar em contato com alguém para te fazer uma orientação do que fazer, de repente uma hidratação, né, melhorar o aporte de insulina. E acima de 1,5, entre 1,5 e 3, na verdade, ou 1,6 e 3, opa, existe uma alta probabilidade, um risco maior de repente desenvolver a CAD. Então é melhor de repente até já se dirigir para um serviço hospitalar para poder iniciar um tratamento endovenoso, tudo, uma hidratação mais vigorosa, uma insulina mais bem aplicada. E acima de 3, pela maioria dos guidelines, já indicando consistente com o diagnóstico de cetoacidose. E veja que essa aferição das cetonas, da cetonemia, ela do beta-hidroxibutirato é bem boa em relação a você poder acompanhar a melhora do paciente do tratamento ao longo das horas. Então vê como ele segue uma curva de redução ao longo do tratamento muito bem delimitada, tá vendo? Muito melhor até do que o próprio ácido acetoacético, tá bom? Então a gente vai usar como meta a redução do beta-hidroxibutirato POC. Sobre o onion gap, né? Então a gente tem que saber essa fórmula aqui, a gente vai aplicar, ainda é um critério interessante de você observar. O onion gap é sódio menos cloreto mais BIC, portanto lembre de solicitar o cloreto lá na sua avaliação inicial, né? Aqui a gente é uma situação que a gente não precisa fazer o sódio corrigido, a gente pode aplicar o sódio medido. A maioria das referências orienta dessa forma. Faça o sódio medido, não precisa fazer o corrigido. Lembrar, como crítica, né, que existem, como entendimento da circunstância, existem outras causas de onion gap, de acidose de onion gap aumentado, que você não pode comer bola. Será que eu estou diante? Você tem que ter essa crítica, né? Você está achando que é cetoacidose, mas será que não é uma acidose lática também? Né? Ou será que não tem, na verdade, não é culpa dessa disfunção renal aguda, grave que está em desenvolvimento, ou crônica, enfim, né? Ou mais raramente até outras causas, como intoxicações, etc. Sobre a osmolaridade, então a gente precisa calcular a osmolaridade dos pacientes. Aqui é uma situação que é um pouco controversa na literatura. Tem livro que coloca, olha, faça pelo sódio corrigido. Ao meu ver, faz mais sentido fazer pelo sódio corrigido, mas tem até divergência na literatura. Alguns lugares falam para fazer o sódio medido também. Tá? Via de regra, a gente pode fazer pelo corrigido, 2 vezes o sódio mais a glicose sobre 18, essa é a osmolaridade efetiva. A total vai usar a ureia sobre 6 também. Né? Então, um intervalo de normalidade da osmolaridade entre 275 e 295. Para fechar critério de estado hiperglicêmico osmolar é acima de 320 da efetiva. Isso pode estar presente na CAD, fazendo aquela apresentação híbrida que eu já comentei. E basicamente acho que é isso o mais importante. Tá? Sobre o sódio sérico, olha só que interessante. Tá? Então, quando você está diante de uma grande hiperglicemia, o que vai acontecer? Né? Então, a glicose em excesso fora da célula vai puxar a água do líquido para o leque, do intracelular para o extracelular. Então, a gente vai ter a mesma quantidade de sódio sendo medida por uma situação onde houve arraste de água do líquido para o leque. Portanto, você está diante de uma hiponatremia dilucional, certo? Então, é uma falsa medida do sódio. Então é esse que é o ponto que você tem que ter em mente. Tá? Portanto, você precisa aplicar o que a gente chama essencial que aplique a questão do sódio corrigido. Então, os cálculos iniciais sugerem que para cada 100 mg por decilitro acima de 100, você tem uma alteração, uma redução de 1,6 mEq por sódio. Então, o sódio que você está vendo ele é um sódio mais baixo que na verdade de fato é. Então você deve fazer essa correção posteriormente aumentando o valor do sódio, tá? Em 1,6 para cada 100 acima de 100. É isso, simples assim. Porém, isso foi revisitado, tudo. Algumas referências mais atuais falam, olha, parece que esse 1,6 era baseado em cálculos muito teóricos, na prática está mais para 2,4. O UpToDate ele faz um meio termo ali e fala, ó, já que está essa divergência aí, vamos deixar em 2, tá? Então fica até mais fácil fazer de cabeça, certo? Então, fazendo um exemplo extremo aqui, se você está com 1.100 de glicose, né? Então, para cada 100 acima de 100, então eu tenho 1.000 de glicose, então seria, e o meu paciente está com sódio de 130.
Se eu tenho 1000 de glicose e eu estou usando 2, então eu vou ter que jogar o sódio 20 acima desse 130. Então, na verdade, o sódio corrigido dele é de 150, né? 130 mais 20, tá bom? Então, depois treina a fazer isso aí, mas é bem simples. Sobre a questão do potássio e do fosfato, né? Então, essa é uma situação que você tem que lembrar da dinâmica de shift, né? Então, a gente tem uma situação que é um dos paradoxos. O paciente se apresenta para você com o potássio, quando você olha ali a medida, um potássio normal ou até alto, mas na verdade ele está depletado. Ele foi depletado devido à poliúria osmótica. Então, é um paciente que, na real, ele tem um déficit total corporal de 300 a 600 mEq. Certo? E você está vendo a medida normal ou alta devido à questão da deficiência de insulina, devido à acidose, devido à hipertonicidade. Tudo isso estimula o shift para que o potássio fique mais para fora da célula, tá bom? Então, via de regra, a consciência de que o paciente está depletado de potássio e que você vai precisar repor isso, via de regra, de forma ao longo do seu tratamento, é essencial. O fosfato ele também segue uma lógica muito parecida com o do potássio. Então o corpo tem uma depleção também de fosfato. Porém aqui, veja, as indicações para você repor o fosfato vai ser uma exceção. O potássio, sempre praticamente. O fosfato é mais uma questão de exceção em situações onde a concentração está menor do que 1 ou próxima de 1, associado à disfunção miocárdica, fraqueza muscular importante, principalmente fadiga respiratória e anemia hemolítica, também indica-se, como eu vou comentar com vocês, até que é simples, você vai repor uma ampolinha aí de fosfato de potássio no sorão e depois vai rever os valores. Só mais alguns detalhes laboratoriais, então lembrar que a creatinina e a ureia elas podem estar elevadas, tá? Tanto por uma questão real de desidratação, fiz uma ira pré-renal, ou dependendo do tipo de analisador que você está usando, pode ter interferências. Amilase e lipase é super importante, elas ficam elevadas na cetoacidose, então não se sabe exatamente, a amilase parece que é até de origem salivar, a lipase pode elevar também, eles não têm uma explicação muito clara por que motivo isso acontece, então diante de uma hipótese de pancreatite você vai ter que se fiar muito na imagem, né? Então confirmar essa sua hipótese por imagem. E claro, isso pode gerar confusão, porque você é uma situação onde o paciente se apresenta com dor abdominal importante e vômitos, né? Sobre a questão da leucocitose, existe realmente uma leucocitose importante que pode se desenvolver nesse paciente, não relacionada à infecção, simplesmente por estresse catecolaminérgico e o aumento de cortisol. Eles citam aí na literatura que até 25 mil pode ser só da cetoacidose. Acima disso, muito provável que tenha infecção. Tá? E assim como o desvio à esquerda também sugere muito o processo infeccioso, claro que você não vai ficar olhando para um leuco de 24 mil dizendo que não, isso é da cetoacidose, está tudo bem. Não, você tem que fazer uma busca ativa por um foco infeccioso, já que é uma causa super frequente de descompensação. São pacientes que também se apresentam com hiperlipidemia devido àquela questão fisiopatológica que eu já comentei, então é comum que eles tenham triglicérides bem elevados, aí, acima de 500 até, né? Mas isso se normaliza com a aplicação da insulina. Alguns conceitos práticos. Então, aqui é muito importante, porque essa tabela aqui é baseada na primeira classificação lá da ADA de 2009. Né? Então, ela vai usar. Aqui é uma atualização, porque eu já coloquei a cetonemia, né? Mas, então, classicamente a gente usa para o critério de cetoacidose, uma glicemia maior do que 250, um pH menor do que 7,3, um BIC menor do que 18, né? Cetonúria positiva com 2 ou mais cruzes. Agora a gente coloca também a questão da cetonemia acima de 3, a osmolaridade. Ele está vendo, ó, uma das críticas, ele não coloca como osmolaridade como um critério de gravidade, e na verdade é. Né? O onion gap acima de 10, tá bom? E aqui vem os critérios de estado hiperglicêmico e hiperosmolar, com a glicemia maior que 600, não pode ter acidose, né, que senão vai cair no critério de cetoacidose. A cetonemia vai ser menor que 0,6, tá bom? E a osmolaridade acima de 320, aqui a gente se refere à osmolaridade efetiva. Sobre o tratamento. Então, a primeira etapa, o paciente chegou para você, suspeitou que é cetoacidose? Calma, simplesmente vamos fazer uma hidratação, tá bom? Pode ser com 1 litrão, 1,5 litro,
de soro físio, tá? Você pode usar por quilo de peso também, 20 ml por quilo, por exemplo, 15 a 20 ml por quilo, ou simplesmente ser mais geral e colocar 1 litro, 1,5 litro de hidratação, vai correndo enquanto você já está agilizando os exames do paciente, porque você está ansioso para ver o quê? O potássio dele, o potássio do paciente, porque a primeira etapa, um limitante para que você possa iniciar a sua insulina endovenosa é o potássio. Então você está agilizando isso enquanto o paciente está sendo hidratado. E só a hidratação por si só já faz cair bastante a glicose, já vai melhorando a acidose do paciente também. Então, veja, pode ser salina fisiológica, 0,9%, mas também pode ser ringue lactato e tem vários estudos em andamento. Talvez o ringue lactato seja melhor. Tendo potássio em mãos permissivo, né, então acima de 3,3, esse é um valor clássico que eles colocam. A gente vai iniciar a insulina endovenosa. Iniciou a insulina endovenosa, você vai ficar de olho nas suas metas, tá, e na reposição da hidratação, que você vai sempre adequar o sódio e o potássio. Na etapa 5, então você vai acompanhando de 2 em 2 a 4 em 4 horas os eletrólitos do seu paciente e a gasovenosa. E aí bateu a meta de glicose, que em geral você bate a meta de glicose muito mais rápido do que a correção da acidose em si, você vai então iniciar o seu soro glicosado a 5% e ficar atento aos critérios de resolução. E finalmente a última etapa é a conversão da insulina endovenosa para a subcutânea, e agora a gente vai detalhar cada uma dessas etapas. Sobre a etapa 1, então foi o que eu comentei. Primeira coisa é fazer uma bela hidratação com soro físio, tá? Ou ringue lactato. Você vai fazer uma infusão aí em 1 a 2 horas no máximo, tá bom? Entre 1 a 2 litros, ou usar o valor de 15 a 20 ml por quilo. A etapa 2, com o potássio em mãos, você olhou para ele e falou: puxa, legal, meu potássio está permissivo para poder iniciar a insulina, seja entre 3,3 e 5,3 ou maior do que 5,3. Menor que 3,3 você não vai fazer a insulina, você vai fazer uma rápida reposição de potássio para o seu paciente. Quanto que eu ponho? Aqui é uma situação que dá para ser mais rápido, né? Jogar lá nos limites superiores de velocidade de infusão entre 30 a 40 mEq/hora, tá bom? Lembrar que se você tiver com potássio entre 3,3 e 5,3, você vai iniciar a insulina sim, mas já vai também colocar lá no seu sorão uma ampolinha de KCl a 19,1% de 10 ml, que dá seus 25 mEq, tá bom? Que está entre a meta aqui que eles colocam de 20 a 30 mEq por litro. Se tiver maior que 5,3, no momento não vai precisar dar potássio a mais. No momento, mas posteriormente pode ter certeza que provavelmente vai precisar. Etapa 3. Ok, meu potássio é permissivo, né? Então eu iniciei a insulina, seja 0,1 unidade por quilo em bolos e manutenção de 0,1 unidade por quilo hora. Isso é muito fácil porque a gente, na maioria dos serviços, usa aquela diluição de 1 para 1, portanto são 100 unidades de regular em 99 de soro físio. Então, se você fez 0,1, você vai preparou a infusão ali na bag, e faz 7 ml, o paciente pesa 70 kg, fica fácil, porque é 0,1 unidade por quilo, então fica 7 ml em bolos e depois mantém 7 ml horas, tá bom? Tem uma opção também, que é não fazer o bolos e entrar direto com 0,14 unidade por quilo hora, tudo bem também, essa é uma opção. E existem detalhes assim sobre a questão da preparação da insulina que tem que descartar a cada no máximo 24 horas, tá bom? E lembrar que existe uma absorção da insulina pelo equipo. Então, você estiver usando um equipo normal, é obrigatório desprezar, fazer com que ele percorra o equipo, né, lavar ele com 20 a 30 ml da solução. Se for um equipo de baixa absorção, você poderia abrir mão disso, tá bom? Mas apesar de que eu já vi estudo falando que é controverso, então na dúvida ainda pode desprezar pelo equipo, que é mais seguro, pelo menos 20 ml. Tem um ponto aqui que as novas atualizações estão levando em consideração, é de você manter a insulina basal do paciente, tá bom? Então, se ele já usava uma NPHzinha, você mantém. Se já usava uma glargina, mantém ela, tá bom? Enquanto vai entrando a insulina endovenosa, isso evitaria flutuações e de repente até uma resolução mais rápida da cetoacidose.
Ainda falando sobre o tratamento, na etapa 4, né, você vai escolher a sua solução. O que você tem que ter em mente? Né? Eu estou tratando meu paciente, eu tenho que ter do lado a bomba de insulina e do outro a bomba de eletrólitos. Tem outras formas de fazer? Até tem, mas essa é uma forma bem simples e que funciona. Tá? Então, na bomba de eletrólitos, eu vou estar pensando no quê? No sódio e no potássio. Quanto ao sódio, eu estou pensando no sódio corrigido. Então, para cada 100 mg por decilitro da glicose acima de 100, você tem que adicionar 2 mEq por litro ao valor do sódio medido. Assim você obtém o sódio corrigido. Se o seu sódio corrigido for maior, normal, maior ou igual a 135, né, então normal ou alto, você vai usar a salina ao meio. Então é assim que você faz. Por exemplo, pega 1 litrão de água destilada, coloca 22 ml de NaCl a 20%. Você reconstituiu uma salina ao meio, tá bom? Se o sódio corrigido for baixo, menor que 135, então você faz o soro físio a 0,9% clássico. Quanto ao potássio, então você vai olhar, se ele for maior que 5,3, tudo bem. Neste momento eu não preciso acrescentar potássio na minha infusão de eletrólitos. Ah, e aí você vai fazer essa infusão de eletrólitos entre 250 e 500 ml hora. Essa é um range clássico e que funciona super bem. Se quiser pensar em ml por quilo, pode até pensar, mas eles nas guidelines eles até jogam 250 a 500 mesmo e funciona super bem, mas poderia ser 4 a 14 ml por quilo hora. A depender do quê? A depender da tolerabilidade de volume, do tamanho do seu paciente, do quão desidratado ele está, né? E aí você vai continuar averiguando o potássio sempre de 2 em 2 a no máximo 4 em 4 horas. Se o potássio está entre 3,3 e 5,3, é um potássio ainda permissível para que inicie a insulina, óbvio, né? E também para que você já acrescente uma ampolinha, porque você já está se adiantando, você sabe que ele vai cair. Você está dando insulina, você sabe que ele vai cair. Né? Então, nesse caso, você vai fazer o litrão, tá? Com o sódio, baseado no sódio corrigido e baseado no potássio, no caso, uma ampola de KCl a 19,1%. E você vai seguir as mesmas regras aqui de infusão de 250 a 500 ml hora quase sempre. O débito urinário é legal você ficar de olho, tá? Quando você está dando potássio, você tem que ficar vendo. O paciente está de fato urinando, eles colocam como de forma bem geral, assim, acima de 50 ml hora, tá bom já. E aí, você tá agora, já iniciou a sua terapia, já está entrando a insulina, já está entrando a sua bomba de eletrólitos, você está de olho no quê? De olho na glicose e de olho nos eletrólitos e numa eventual resolução. Então a gente vai acompanhar a glicemia capilar de 1 em 1 hora para poder fazer o ajuste da bomba de infusão de insulina também. A gente quer que essa glicose ela caia próximo de 50 a 70 miligramas por decilitro por hora. Essa é uma meta clássica. Tem guideline que não coloca bem dessa forma, né? Então, alguns que colocam só assim, ó, próximo de 50, tá bom? Existe uma forma de você manejar a bomba que não é a única, mas é a que a gente mais usa na nossa prática, que é a questão de você, opa, se a queda da glicose for menor que 50, caiu pouco, então eu dobro a velocidade de infusão. Então digamos que começou com 6 é melhor, agora vai ficar em 12, tá bom? Se caiu demais, acima de 70, eu reduzo a infusão da insulina pela metade. Essa é uma forma de fazer, não é a única. Sobre o potássio, a gente vai ficar de olho nele de 2 em 2 a 4 em 4 horas para tentar manter ele estável entre 4 e 5,5. Se cair menor do que 3,3, não é assim. Veja, o guideline ele fala, os artigos e guidelines eles falam, para introduzir, não introduza com menor que 3,3. Mas e se durante a terapia caiu para 3,2? Ele não fala para você suspender necessariamente. Cabe aqui um bom senso, tá? Então você poderia simplesmente não suspender, reduzir bastante a infusão, tá? Jogar lá para 0,05, né? Portanto, por exemplo, próximo de 3 é melhor, de 2 é melhor, enfim. Então, não tirar totalmente a insulina e aumentar de forma mais agressiva a reposição do potássio, enfim. Ou ainda, se de repente, nossa, uma hipocalemia grave com alteração no eletrocardiograma, não tem como manter essa tá bom. Então faz uma basal. Por isso até esse racional da basal ele pode ser benéfico, porque daí você não deixa o paciente completamente sem insulina, porque se for DM1, veja, é completamente insulinopênico. A insulina endovenosa ela dura minutos, né? 10, 15 minutos no máximo, e ele já começa a entrar em cetacilose de novo, o seu tratamento anda para trás completamente, tá bom? Sobre a questão da redução das cetonas, essa é uma meta super importante, cada vez mais visada.
Então, alguns guidelines já colocam assim, ó, a gente quer que caia pelo menos meio milimol por litro hora. Então, eu deveria fazer cetonemia de hora em hora e ver se está caindo. Né? Claro que a fita é cara, né? Na nossa realidade isso não é tão simples. E não vai nunca usar a cetonúria como um critério para resolução, porque ela pode permanecer positiva por muitas horas, mesmo após a resolução. A gasovenosa não precisa ser arterial, de 2 em 2 a 4 em 4 horas, e a gente tem uma meta aí de redução de BIC próximo de 3 millimol por litro hora. Também vamos observar a osmolaridade sérica e o onion gap de 2 em 4 em 4, sempre lembrando que você precisa disso, dosar o cloro para poder fazer o cálculo. Etapa 6, né? Quanto à glicemia? Quando ela chegar em 200 a 300, a depender. Né? Então, se for CAD, próximo de 200 a 250, opa, então a glicemia chegou no ponto que eu queria. Tá? No estado hiperglicêmico é um pouco mais alto, esse cutoff aí fica em 300. Aí eu vou fazer o quê? Eu quero evitar a hipoglicemia no meu paciente, lógico, né? Então eu já vou me adiantar e bater os seus 250 aí na média, e iniciar o meu soro glicosado a 5%, com adequação, continuo adequando, só de potássio. Então tenho lá o meu litrão de soro de glicosado a 5%, vou fazer o sódio corrigido e colocar o sódio necessário lá. Vou olhar para o potássio do paciente e vou colocar o potássio lá, como eu indiquei nas outras etapas anteriores. E aí você reduz a infusão do soro glico com eletrólitos para uma média de 200 ml hora. Tá? E também reduz a infusão da insulina para metade da dose que você iniciou. Então, se você iniciou lá com 0,1, o paciente pesava 80 kg, você iniciou a 8 ml hora. Nesse momento, você reduz para 4 e vai seguindo o protocolo. Até que você chegue, então, na etapa final, que é avaliar a resolução, os critérios de resolução, que é basicamente, classicamente, uma glicemia menor que 200 ou próximo disso, com 2 de 3 critérios, tá bom? Os 2 de 3 que são a forma clássica de se colocar, tá? Não é a única forma, que é o BIC, o pH e o onion gap, que é como os critérios clássicos colocavam. BIC maior que 15, tem referência colocando já 18, tá bom? pH, resolução da acidose, maior que 7.3, onion gap menor do que 12. A gente está dando mais ênfase agora às cetonas, então uma cetona menor que 0,6, muito bom. E no caso do estado hiperglicêmico, lembrar que você vai usar a osmolaridade plasmática menor do que 315 como critério de resolução. Etapa final, então a gente vai converter agora a insulina EV para subcutâneo. Veja, se você obteve ali na mão resolução da cetoacidose, está com glicemia de 180, está com um BIC de 19, maravilha, né? Um pH de 7,35, beleza, muito bem, parabéns. Não desliga a bomba de insulina, calma. Né? Será que meu paciente neste momento tem condições de transicionar para subcutâneo? A maioria vai poder, né? Mas veja, ele tá estável, está bem perfundido, tá usando droga vasoativa em alta dose, está muito, por algum motivo, né? Edemaciado nasarcado. Então não é o momento de fazer, tá bom? Então sempre se questione isso. A estabilidade, a perfusão. A maioria dos pacientes vai passar por essa etapa, então nesse sentido vai poder passar para subcutâneo. Né? Pense também na questão da ingestão alimentar. Como é que está? Né? Porque se não tiver uma perspectiva de alimentação, por vários motivos, talvez seja melhor você manter a bomba de insulina ainda, né? Por mais tempo. Né? Ou somente fornecer a basal, sem fazer o bolos de regular, sem deixar basal bolos, certo? Então, obteve o critério clássico de resolução, mantém a bomba de insulina, mantém a bomba de insulina endovenosa, neste momento aplica a regular e a basal, e depois de 30 a 60 minutos, classicamente 60 minutos, você libera a dieta e desliga a bomba. As duas coisas juntas. Espera 60 minutos, desliga a bomba e libera a dieta junto, tá bom? E aí, como é que eu vou prescrever essa insulina? Pode usar, veja, por quilo de peso é bem prático, tá? Você tem várias formas de fazer isso, não é única, mas por 0,5 a 0,8 unidade por quilo dia, metade para cada um, vai funcionar quase sempre, que é o clássico basal bolos, tá bom? Não, olha, eu tenho um paciente que é DM1, que é super bem acompanhado, eu tenho uma glicada dele recente que está com 7 de glicada e ele teve uma intercorrência clínica que foi uma pneumonia. Né? Como é que eu vou voltar a insulina dele? Exatamente como ele usava antes. Porque o problema dele não foi a questão da insulina. Foi porque de repente ele teve uma intercorrência clínica, uma jeca com vômitos, diarreia, descompensou.
Tá? Então eu posso voltar com a mesma dose de insulina que ele usava antes. E por fim, claro, você sempre vai buscar a avaliação do especialista, porque isso faz diferença. Tá? E aqui eu deixei para vocês aqui só um resuminho. Obteve a resolução, mantém a BIC, aplica regular com NPH, aguarda 1 hora, entrega a dieta e desliga a bomba. Sobre a questão do bicarbonato de sódio, muito cuidado. Isso aqui não é uma terapia padrão para cetoacidose. Por quê? Ele está correlacionado com diversos efeitos deletérios: hipocalemia, hipernatremia, redução da captação periférica de O2 por questão da dissociação da curva de hemoglobina, atraso na resolução da cetoacidose, acidose licórica paradoxal e alcalose de rebote, só para falar alguns. Tá bom? Então, cuidado. Quando que você vai indicar o BIC? Para acidoses ameaçadoras à vida, sobretudo um pH menor que 6,9, esse é um ponto de corte clássico. É discutível se de repente 7 é discutível, mas 6,9 é um clássico. Porém, vale a pena lembrar que algumas referências colocam a questão do BIC menor que 5. Tá? Eu acho que é bem justo pensar sim em fazer com BIC menor que 5 com um PCO2 super baixo, porque é um paciente que está hiperventilando muito. Então ele provavelmente vai entrar em fadiga logo logo. Então é de bom tom que você avalie sim. E como é que eu faço? A ADA recomenda que se dê 100 mEq de BIC em 400 de água destilada. Não faça BIC puro, tá bom? Faça diluição em água destilada. Já se adiantando, porque esse potássio vai cair, já se adiantando colocando uma polinha de KCl dentro dessa solução. E infunde isso entre 1 e 2 horas. Só para citar para vocês aqui, como a gente teve um caso de paciente que desenvolveu um quadro desse, essa questão da acidose licórica paradoxal. Quando você dá o BIC, né, ele vai se dissociar, formando ácido carbônico e liberando CO2. O CO2 entra super rápido, atravessando a barreira hematocefálica, e entra super rápido lá no encéfalo, diferente do BIC que demora. Então causa o que a gente chama de acidose licórica paradoxal. Então fica cheio de CO2 lá, isso causa vasodilatação e piora a neurológica do paciente. Tá bom? Então, olha só um problemão que o excesso de BIC pode causar. E aí, já há vários anos que vem pipocando aí alguns artigos fazendo críticas à atualização que a ADA não atualiza, e que já passou muitos anos e que precisa repensar alguns pontos. Então, tem esse artigo aqui do Pierres, que é um baita de um pesquisador, falando, esse critério de 250 aí não tá legal, acho que a gente acha por motivos XYZ, por exemplo, as glifosinas, que tem que cair para 200. Beleza? Eles comentam a questão do beta-hidroxibutirato, tá? POC. Então, usar como critério maior que 3, ok, já foi incorporado. Né? Ele fala sobre a questão da CAD hiperosmolar, que seria um critério de maior gravidade. E assim vai, ele vai tecendo vários comentários, a questão de manutenção da insulina basal, enquanto faz a insulina endovenosa. Um artigo já de 2019, um guideline, do The Lancet, ele já coloca como a importância da mensuração dos corpos cetônicos como um ponto super importante, né, já instituindo isso. Então, usar a cetonemia ao invés de usar a cetonúria, usar a cetonemia como metaterapêutica, tudo que eu já comentei. Né? A possibilidade de você usar a gasovenosa em vez de gasoarterial, tá bom? E aí o guideline britânico aí, porque é praticamente o mais atualizado, o mais recente, pondo já de forma bem estabelecida todas essas críticas que foram se acumulando. Então ele usa como critério a questão do DKA, né? Então o D de diabetes, que é a glicose acima de 200, ele já baixa mesmo esse sarrafo lá de 250 para 200. A questão da cetonemia maior que 3, bem estabelecida. A concentração do BIC ele coloca menor que 15 e um pH menor que 7,3. Ele comenta sobre a questão da insulina basal, manutenção. Então ele fala, se ele já usa, mantém a basal dele. Se ele não usa, você deixa 0,25 unidade por quilo. A reposição do potássio no guideline britânico ela é um pouquinho diferente, um pouco mais de potássio. Na literatura coloca em geral 20 a 30, aqui ele coloca 40. Né? E ele usa o soro glico A10 em vez de 5, tudo bem. Ele comenta um pouquinho nesse guideline britânico mais atualizado a questão do manejo no paciente com renal crônico dialítico ou renal terminal. Então é um paciente que o principal ponto aqui ele não ficou exposto à poliúria osmótica.
Então ele não está tão depletado do ponto de vista eletrolítico e não está depletado do ponto de vista volêmico. Então às vezes vai precisar fazer um 250 ali de volume, beleza. Né? É um paciente mais sensível à insulina, porque a insulina ela é excretada via renal, então você vai talvez não fazer o bolus, talvez começar, em vez de com 0,1, começar com 0,05, tá bom? Esse guideline também ele é interessante porque ele coloca em etapas temporais, né? Então ele, ó, de 0 a 60 minutos eu quero que você faça a expansão volêmica e colete os laboratórios, já pegue 2 acessos calibrosos, né? E já vai iniciar a sua insulina baseada no potássio, tá? Então entre 60 minutos e 6 horas eu já estou buscando as minhas metas de redução de cetonas, de aumento de BIC em 3, estou avaliando gaso e eletrólise de 2 em 2 horas, estou de olho na minha meta de redução de glicose por volta de 50, né? Fico atento às metas de resolução, tá bom? Que pode ser que rapidamente você já entre numa resolução. Né? Estou buscando ativamente fatores precipitantes e estou mantendo a minha insulina basal. Né? Então ele é bem metódico aqui. Depois de 6 a 12 horas, claro, pode ser que ele não tenha tido a resolução ainda, mas você continua fazendo aquele acompanhamento da gase e dos eletrólitos, vendo a glicemia de hora em hora, vendo os eletrólitos de 2 em 2 a 4 em 4, e ficar atento aqui. Ele é legal porque ele faz uma crítica ao BIC nesse momento, né? Olha, ele fala, puxa, pode ser que o BIC não seja um bom critério, porque o paciente pode ter desenvolvido, já está muitas horas recebendo sorofísio, e aqui ele recomenda sorofísio ainda, ele não recomenda ring lactato, tá bom? Então pode ser que você esteja diante de um paciente que desenvolveu uma acidose metabólica hiperclorêmica. Então o BIC pode ser que não seja mais bom para você. E 12 a 24 horas é para manter todo o protocolo de acompanhamento e é para em 24 horas a maioria dos pacientes é para ter tido resolução, tá bom? E aí você vai fazer a conversão da insulina subcutânea para endovenosa ou manter até o mesmo esquema prévio, utilizando também eventualmente por quilo de peso corporal. Lembrar que existe a questão dos protocolos para CAD leve e moderada, você poderia manejar com um análogo rápido, fazendo só subcutâneo. Tem artigo recente discutindo isso e tem essa opção aqui dada pela ADA, com essas doses aqui, onde você poderia então manejar o paciente até mesmo por um leito de enfermaria, tá bom? Claro, numa enfermaria onde a equipe seja bem treinada para isso, né? Aqui é uma discussão sobre o ring lactato, então está em andamento novos artigos, pode ser que isso aí seja muito benéfico no sentido de tornar a acidose mais rapidamente, revertida mais rapidamente, tá bom? Ainda está em discussão, está em aberto. Aqui eu coloquei para vocês simplesmente uma espécie de spoiler, tá, do último congresso europeu que adiantaram o que vai vir de novidade para finalmente a atualização da ADA, né? Não sei se vai ser agora esse ano, mas eles devem então fazer reduções no ponto de corte da glicemia, que antes era 250, talvez caia para 200, ou simplesmente ser removido para aqueles que já são diabéticos. Né? Reconhecimento da apresentação híbrida, ou seja, da CAD hiperosmolar como um critério de gravidade, a utilização em larga escala do beta-hidroxibutirato, pode aferir do POC mesmo, né? Usando o ponto de corte de 3, ao invés de usar acetonúria. A questão da definição da acidose metabólica, que vai ficar com pH menor que 7,3 e BIC menor que 18, né? E o Orion Gap não vai ser mais tão importante, ele vai dar mais ênfase à cetonemia do que ao Onion Gap. Nos critérios de estado hiperglicêmico ainda vai permanecer provavelmente o cutoff de 600, porém ele vai jogar a osmolaridade efetiva para 300 em vez de 320 e vai dar a opção de usar a total acima de 320. E na resolução ele vai deixar provavelmente com pH maior que 7.3, beleza? BIC menor que 18, não 15, como alguns colocam ainda, e cetonas menor que 0,6 com glicose menor que 200. E para o estado, no critério de resolução do estado hiperglicêmico, ele vai jogar o valor de 300 e não 315, glicose menor que 250, com débito urinário bom e melhora do estado cognitivo. E é isso aí, pessoal. Espero que tenha ajudado. Forte abraço.